Uma boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminho de Luz, da nossa querida Bertioga. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Marcelo, já estive algumas vezes estudando o Evangelho aí com vocês e hoje estou aqui para proferir algumas palavras, sempre amparado, pelos nossos irmãos de luz que nos acompanham, buscando de alguma forma seguir o Evangelho ensinado pelo nosso irmão Jesus Cristo. Aceitando o convite do nosso irmão Márcio, venho aqui hoje para fazer um estudo sobre esse momento atual que estamos vivendo e não poderia deixar de ser. Procurei na codificação de Allan Kardec e também nas obras psicografadas pelo nosso irmão Chico Xavier, fundamentos para desenvolver nosso tema. E hoje a gente vai começar fazendo um estudo da obra Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso irmão Chico, no capítulo 63, que leva o título O Senhor dá sempre. E por que escolher o Senhor dá sempre? Como eu falei no começo, nós vivemos essa situação da pandemia que, direto ou indiretamente, afetou as nossas vidas. Mas, paralelo a isso, os outros problemas continuam ocorrendo. Nós continuamos tendo crises na economia, na política, desastres naturais, chuvas, inundações, terremotos, incêndios. Nada disso parou de acontecer por causa do coronavírus. Os nossos desentendimentos, as nossas brigas interpessoais, tudo isso continua acontecendo. E nesses momentos de dificuldade, muitas vezes, a gente questiona nosso Pai, a gente questiona Deus. A gente se pergunta, onde está esse Pai tão amoroso que não nos ampara e não nos auxilia? E aí quando nós vamos ao capítulo 63 da obra Pão Nosso, Emmanuel faz justamente esse questionamento. Ele pergunta: por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Às vezes a gente se pergunta por que eu rogo tanto a Deus e não sou atendido? Por que Deus não escuta as minhas preces, os meus pedidos, os meus desejos? E aí a gente começa a parar para pensar um pouco mais nisso tudo que está acontecendo, E aí a gente se dá conta que a gente está vivendo uma prova coletiva. Todos estamos no mesmo barco, se podemos assim falar, passando por esses momentos de dificuldade, E muitos estão sem entender o que está acontecendo, vagando por aí, com ideias inconclusivas, questionando a saúde pública, questionando a ciência e questionando a fé, questionando Deus. E também tem aqueles que rogam a Deus o amparo, mas que nada fazem para melhorar, nada fazem para dar um passo em frente e seguir na nossa caminhada evolutiva. E não adianta apenas a gente ficar aguardando o auxílio divino, o acolhimento fraterno e não fazer nada para que isso aconteça. É só a gente parar para pensar se nós estivéssemos em um local com uma grande aglomeração. Vamos supor que estivéssemos em um show, em um ginásio fechado e por algum motivo começasse ali um incêndio, algo do tipo, e só tivesse um portão. Muito provavelmente nós só pensaríamos em nós, em correr, em se salvar.
nem que para isso tivéssemos que passar por cima de outras pessoas, pisar em outras pessoas e levá-las até ao desencarne, à morte do corpo, porque estaríamos pensando somente em nós. E como estamos vivendo uma prova coletiva, às vezes nem percebemos, mas estamos pensando em nós. Eu não quero pegar o coronavírus, eu não quero que a minha família pegue o coronavírus. O outro é problema dele, não é um problema meu. Muitas vezes até a gente acaba aflorando ainda mais o nosso egoísmo, no momento que deve ser de solidariedade e de amor ao próximo. Então, quando a gente vai buscar na codificação, na obra Gênese, a quinta obra da codificação, escrita por Allan Kardec, ele escreve o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside. Deus sabe tudo o que está acontecendo, mesmo as coisas mais insignificantes, complementa Kardec. Então, o primeiro passo que temos que dar é confiar em Deus. Nós precisamos confiar no nosso Pai amado. Ele sabe as dificuldades que estamos passando e também sabe o que precisamos para superá-las. E num segundo momento, a gente tem que parar e pensar como Jesus se portaria nesse momento diante dessa situação. Como Jesus agiria. Porque aí a gente vai encontrar as respostas para como nós também devemos nos portar e agir perante esses momentos de dificuldades que estamos enfrentando. Nós temos que nos lembrar que reencarnamos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. E se nós estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós precisamos passar por provas e expiações. A vida não seria um marasmo, apenas simplesmente vivendo dia após dia, sem passar por provas e expiações, porque elas são necessárias para o nosso adiantamento moral, para o nosso adiantamento intelectual. E aí voltamos ao capítulo 63, O Senhor dá sempre, da obra Pão Nosso, e vejam que Emmanuel nos diz: lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Então, até mesmo a pandemia é uma obra que vem para o bem, para o nosso bem, para o nosso adiantamento, mesmo que a gente não consiga ainda compreender muito bem isso. E aí Emmanuel continua: assim também, nos círculos de lutas planetárias, onde nos encontramos, no planeta Terra, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. É um irmão muito mais evoluído do que nós, nos ensinando que essas calamidades coletivas constituem em enormes benefícios públicos. E aí a gente tem que se perguntar se é só a pandemia que está nos afligindo nesse momento. A gente parece que esqueceu de todas as outras mazelas da sociedade, de todos os outros pontos que nós precisamos melhorar, como se quando encontrarem a cura e a vacina do coronavírus, todos os nossos problemas morais estarão resolvidos. E não é bem assim. Esses dias eu estava assistindo no YouTube uma entrevista do Haroldo Dutra Dias e teve um trecho que me chamou a atenção e eu fiz questão de anotar e vou ler aqui para vocês. Vejam o que o Haroldo falou. Se fizermos uma avaliação espiritual da humanidade, a gente percebe que o ser humano avançou muito em tecnologia, em conhecimento, mas ele está muito aquém no que diz respeito a relações humanas, ética, fraternidade e solidariedade. Vejam que as palavras do Haroldo nos conduzem a entender melhor o que eu estou querendo trazer para os estudos dessa noite. Então, é chegada a hora de cair o véu, meus irmãos, é chegada a hora de lidarmos com tudo aquilo que nós precisamos melhorar, buscando sempre em prol do próximo, baseado aí na solidariedade, na fraternidade, para que realmente aproveitemos
né, essa calamidade coletiva, como nos diz Emmanuel, para que saiamos melhores do que entramos. Lembrando que provas e expiações requerem o quê? Mudança moral. Não há outro caminho a ser seguido que não seja a nossa reforma íntima. Então, é chegada a hora de corrigir, né, os nossos rumos, valorizar a nossa família, já que aqueles que podem ficam mais tempo em casa nesse momento, vamos aproveitar esse momento no seio familiar para melhorar o nosso convívio, para aparar aquelas arestas que ainda existem, para juntos, de mãos dadas, caminharmos, né, em direção a Jesus. E aí a gente para pensar e a gente se dá conta também que todos nós temos uma missão, seja ela mais simples que for, mas todas nós temos uma missão. E a principal delas é empregar corretamente o nosso livre-arbítrio. É o primeiro passo, né? Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que a gente saiba usá-lo corretamente em benefício próprio, mas também da coletividade. Então, nós precisamos nos livrarmos desse círculo vicioso de equívocos que estamos inseridos, né, e aproveitar essas lições que estamos tendo para que a gente possa passar por essas provações e sairmos melhores, espíritos que somos melhores, né? A gente tem que acordar sempre pensando, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem, mas melhor para o próximo, né? Melhor para alguém, não melhor do que alguém, não é uma competição. Se formos para competir, que seja conosco mesmo, para que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje. E aproveitar o que provavelmente vai ser a maior lição que nós vamos ter nessa encarnação, que é viver uma pandemia. Então, a gente pode até fazer uma analogia, né, para a reforma da nossa casa. Quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, dá trabalho, dá sujeira, a gente fica estressado, né, aquilo demora, mas quando está pronta, parece que nada daquilo aconteceu. A gente nem lembra dos problemas da reforma, a gente vê apenas ela pronta e fica feliz com o resultado. A reforma íntima é algo muito semelhante com isso. Nós estamos passando por provas e expiações, muitas vezes duras, de sofrimento, mas quando concluirmos a reforma íntima, sequer vamos lembrar das dores e dos momentos de dificuldade, apenas vamos estar felizes, contentes e satisfeitos com o resultado, né? E aí a gente busca também auxílio, claro, da espiritualidade, e a gente observa Bezerra de Menezes, numa psicofonia feita pelo médium Divaldo Pereira Franco, quando Bezerra ele afirma o seguinte: não vos preocupais demasiadamente com a presença pandêmica do vírus. Vós que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Então vejam que, né, o Dr. Bezerra de Menezes está nos dizendo que, claro, devemos seguir as recomendações sanitárias, as recomendações médicas, mas isso não é motivo para deixarmos de praticar o bem ao próximo, de auxiliarmos os necessitados, de vivenciarmos a caridade, a fraternidade, a solidariedade e por aí vai. Não podemos usar a pandemia como desculpa para aflorar o nosso egoísmo, como eu já disse aqui essa noite, né? E um dos exemplos que a gente pode dar para colocar isso em prática, para aqueles que ainda não fazem, ou se fazem, não seguem ainda uma certa rotina, é a prática do Evangelho no lar, por exemplo. Né? Nós estamos aí no Fica em Casa. Bom, se eu estou em casa, reunido com a minha família, nunca fiz o Evangelho no lar, por que não começar agora? Ou se eu fazia, mas eu não tinha ali uma sequência toda vez no mesmo dia, na mesma hora, com disciplina, como já dizia Chico Xavier, por que não fazer isso agora, né? Bezerra de Menezes ele continua falando: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Ele afirma ainda: trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer.
Então vejamos, meus irmãos, a importância de uma atitude simples, de reunir a nossa família, de fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pois ali estão as máximas ensinadas por Jesus Cristo. E uma delas, óbvio, é amar ao próximo. A gente fala tanto em caridade e às vezes a gente se pergunta, mas como fazer caridade? Ou então eu digo, eu já faço caridade, todo mês eu dou uma quantia em valor para um centro de atendimento, para alguma comunidade carente, mas será que é só isso? E muitas das respostas que buscamos está lá no Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E a resposta que é dada é bem direta e objetiva. Benevolência para com todos, fazer o bem. Indulgência para as imperfeições dos outros, não levar tão a sério os erros dos outros. Ser mais tolerante com o próximo. E por fim, talvez a mais difícil, o perdão das ofensas. Então veja que no entendimento de Jesus, caridade era ser bom, ser tolerante e perdoar. Será que a gente consegue, ou pelo menos tenta colocar em prática isso no nosso dia a dia? Será que realmente estamos sendo caridosos ao próximo, ao necessitado? A gente precisa se questionar mais a respeito. Ainda lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre as leis divinas, as leis morais, perfeitas e imutáveis. E uma das leis que ele aborda é a lei de justiça, amor e caridade. E passa justamente por isso que nós estamos falando. Nós somos todos comprometidos uns com os outros, senão não estaríamos encarnados na mesma orbe, não estaríamos todos aqui no planeta Terra. Nós temos sim o comprometimento porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E se somos comprometidos, temos responsabilidades. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, porque elas vão gerar reações que vão repercutir no próximo. Muitas vezes a gente pensa, eu estou fazendo mal só para mim. Quando eu fumo, o único prejudicado sou eu. Muitos fumantes dizem isso. E não é verdade. Somos todos comprometidos e temos responsabilidades com o próximo. Um simples pensamento negativo desejando o mal a alguém já faz uma certa interferência negativa com aquele irmãozinho, que talvez esteja precisando do contrário, de um pensamento positivo, do desejo de algo bom, do desejo de melhorar. Então, nós temos aí em nossas mãos uma grande oportunidade que Deus está nos concedendo. Voltamos à obra Pão Nosso, o Senhor dá sempre, e vemos que Emmanuel escreve: não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Então, o socorro inicial talvez seja essa pandemia que estamos vivendo. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. Então, veja que Emmanuel está nos falando para ter paciência e confiança. Confiar em Deus. Afinal, o Senhor dá sempre. Não podemos questionar isso. Vamos em outra obra também do Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico, chamada Rumo Certo. E veja que Emmanuel nos afirma: às vezes, o auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais em viciação ou loucura. Então, meus irmãos, a cada um conforme as suas obras. Deus não produz o mal. O mal é fruto da nossa ignorância. Mas Deus permite que o mal aconteça. Por quê? Porque a gente busca um bem maior. E aí a gente nos lembra sempre sobre a tão falada reforma íntima, o que é, como fazer. E aí vamos lá na terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec escreve: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos
a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Então, vejamos, né, as palavras-chave desse texto para compreender por onde passa a nossa reforma íntima. Ele fala em moral mais pura, ele fala em moral evangélico-cristã, seguir os ensinamentos de Jesus, ele fala em renovação, em aproximação dos homens, fala que somos todos irmãos, né? Fala na caridade, no amor ao próximo, fala na solidariedade comum. Então a reforma íntima passa por isso, passa por eu viver Jesus no meu dia a dia. Né? Então o primeiro passo, meus irmãos, é estudar o Evangelho. E o segundo passo é sempre lembrar como Jesus agiria nesse momento. É por aí que passa as respostas para os nossos questionamentos. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer igual a Jesus, a gente está muito longe disso. Mas para chegar lá a gente precisa começar tentando. Né? Então eu preciso dar um passo em frente. É claro, né, que não é uma missão simples, mas disciplina, lembremos, né, de Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Compreensão fraternal, compreender o próximo de coração e sacrifício. Não vai ser um caminho simples, né, cheio de coisas boas, alegres e de momentos felizes. Precisamos nos sacrificar para colocar em prática a nossa reforma íntima. Lá na obra O Céu e o Inferno, também, de Allan Kardec, né, a quarta obra da codificação, ele fala: a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Então, essas provas e expiações que estamos vivendo só serão superadas a hora que nós melhorarmos como espíritos. O avanço intelectual é importante, sim, mas o essencial é o nosso avanço moral, como espíritos que somos. Né? Então, não adianta também eu querer ficar remoendo os erros do nosso passado. Nós não estamos mais lá, nós não vivemos no passado, aqueles erros ficaram para trás. É hora de levantar e seguir em frente, confiando em Deus e tendo fé. Né? A fé no futuro é o consolo para os erros que cometemos no passado. Confiar na justiça de Deus. E aí lá no Evangelho, né, Allan Kardec escreve mais uma vez: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, meus irmãos. Então, a gente tem que ter fé, e uma fé sincera e verdadeira. Mas também a gente precisa lembrar que não basta só ter fé. Ah, eu vou confiar em Deus, eu vou ter fé, ninguém na minha família vai ser infectado pelo coronavírus, todos os problemas sociais, financeiros que eu vivo serão superados, simplesmente porque eu tenho fé e confio em Deus. Não. A gente, falando agora especificamente da pandemia, tem que seguir as orientações da ciência. Tem que usar máscara, tem que evitar aglomeração, tem que fazer a higiene não só das mãos, né, mas a higiene do corpo, da nossa casa, do ambiente que a gente vive. Mas só isso basta? Só isso não basta. É preciso praticar o Evangelho de Jesus. E uma coisa que me chama muita atenção nesse momento, né, é que todo mundo fala: ah, isso tudo vai passar e a gente vai voltar ao normal, vai voltar tudo como era antes. Mas espera aí, para pensar, meu irmão. Será mesmo que a gente tem que voltar à estaca zero como estávamos antes da pandemia? Será que, como sociedade, nós estávamos no caminho certo? Será que tudo estava a contento antes do coronavírus? É para aquele mundo mesmo que nós temos que voltar? Ou será que a pandemia é uma grande lição, né, que Deus está nos dando para nos melhorarmos e para avançarmos espiritualmente, baseado no amor ao próximo? Será mesmo que a gente tem que voltar ao que era antes? Ou será que a gente precisa começar um novo amanhã? A gente precisa começar a construir um novo dia, uma nova caminhada, voltando para o caminho reto que muitas vezes desviamos e deixamos de lado os ensinamentos do Mestre Jesus. Então a gente precisa parar para pensar nisso. E os três verbos, né?
que Emmanuel afirma na obra Ideal Espírita: servir, confiar e esperar. A solução para tudo, para as nossas provas e expiações, passam por esses 3 verbos. Nós precisamos servir ao próximo, precisamos confiar em Deus e, acima de tudo, esperar que está tudo no controle dele e o momento certo chegará para que a gente possa prosseguir na nossa caminhada. Mas lembrem, antes de esperar, eu preciso servir e confiar. Afinal, Deus é justo e a gente não pode desistir dele, né? Ainda na Gênesis, capítulo 2, Allan Kardec escreve o seguinte: Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. Então, é hora de dar um passo em frente, né? Vamos combater o nosso egoísmo. Lembra da cena lá do ginásio, a gente correndo, querendo nos salvar, sem ajudar ninguém? É hora de combatermos o nosso egoísmo. É necessário o nosso crescimento moral. E aí a gente, às vezes, questiona Deus, né, e não compreende. Nossa, mas tanta gente está morrendo. Voltamos ao livro dos Espíritos, às leis morais, onde temos lá a lei de destruição, é uma das leis divinas. E essas leis, elas são perfeitas e não vão mudar. Quem tem que se moldar, quem tem que mudar, somos nós. E na questão 737 do livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta do Espírito de Verdade também é esclarecedora: para fazê-la avançar mais depressa. Ele já parte desse princípio. Os flagelos acontecem para o nosso adiantamento, para que isso seja acelerado. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É o espírito questionando Allan Kardec. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Então a gente, né, julga um momento, a gente é imediatista, e a gente questiona Deus porque um familiar nosso veio a desencarnar por causa da pandemia ou por algum outro problema ligado a ela, e a gente esquece que esses flagelos são necessários para acelerar o adiantamento coletivo. Vivemos em sociedade e somos todos dependentes uns dos outros. E aí, né, uma coisa que está na moda, principalmente entre os jovens, as redes sociais, mas que a gente também precisa levar em consideração, são as tais das fake news. Porque em épocas de coronavírus, parece que as fake news multiplicaram, né? E aí a gente tem que lembrar que nós, espíritas, somos divulgadores do Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente precisa ter consciência do que a gente está falando, do que a gente está compartilhando, porque nós somos influenciadores. As pessoas nos olham como os espíritas. Ele está falando baseado nos ensinamentos de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Vivemos, né, uma época de transição planetária e muitas vezes a gente não compreende muito bem o que está acontecendo, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente fala tudo sobre qualquer coisa. Todo mundo virou perito sobre todos os assuntos, inclusive ciência. Todo mundo virou médico nesse momento. Todo mundo tem a fórmula do bolo, mas na verdade a ciência está aí para nos mostrar o que está acontecendo e os cuidados que devemos tomar. E se nós fizermos uma pesquisa lá no site da Federação Espírita Brasileira, a nossa FEB, ela fala sobre fake news. E eu tirei alguns trechos de lá para a gente reforçar a nossa ideia essa noite. Um dos trechos que ela tira, né, é lá da Epístola 1 de João. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Aí vamos para Lucas, capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Aí também lá no site da FEB tem um trecho da Revista Espírita, edição de novembro de 1859, escrita por Allan Kardec, onde ele questiona: deve-se publicar tudo o que os espíritos dizem? E aí também lá no site da FEB tem uma frase que é atribuída a Sócrates, né, que fala o seguinte: antes de falar qualquer coisa, passe pelos 3 crivos. É bom, verdadeiro e útil? Então, meu irmão, somos espíritas, divulgadores da doutrina, divulgadores do Evangelho de Jesus.
E antes de compartilhar ou postar qualquer coisa, devemos nos questionar: é bom? É verdadeiro? É útil? Mesmo que seja bom e seja verdadeiro, é útil? Se as 3 respostas não forem sim, eu não devo compartilhar, eu não devo postar, eu não devo falar, porque eu corro o risco de estar espalhando uma fake news. Então lembremos, meus irmãos, que nós somos os trabalhadores da última hora e a prática do bem é a única solução, é o único caminho a ser seguido. Mateus, no capítulo 6, também, do versículos 19 a 34, fala sobre isso, e tem um trecho que ele nos afirma o seguinte: praticando o bem, desenvolvendo virtudes e combatendo as imperfeições, estaremos, por certo, edificando o reino de Deus em nós mesmos. Então, a prática do bem ao próximo vai refletir no bem para nós mesmos. Fazer o bem não importa a quem, porque o grande beneficiado, no fundo, somos nós mesmos. E a gente precisa lembrar que só o fato de não fazer nada já é o mal. A ausência do bem é o mal. Então, eu não faço mal para ninguém, eu também não faço bem, eu fico em cima do muro. Essa situação para nós espíritas não existe. Nós precisamos praticar o bem, né? Lembrar que nós temos tarefas, que nós precisamos servir, e o trabalho é um privilégio. Trabalhar em prol do próximo é um privilégio. Devemos elevar os nossos pensamentos, erguer as mãos aos céus, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, quando estamos tendo o privilégio de trabalhar em prol do próximo. E aí a gente precisa lembrar que somos todos endividados. Todos nós temos dívidas perante a justiça divina, contraída em outras encarnações ou nessa encarnação também, mas a melhor forma de superarmos e deixarmos isso para trás, para podermos seguir na nossa jornada evolutiva, é na prática do bem ao próximo. Não importa como, tem que ser de coração, tem que ser sincero e tem que ser sem interesses. A prática do bem ao próximo não pode ser interesseira. E para encerrar, meus irmãos, nossos estudos dessa noite, uma frase também do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele fala: todos temos inimigos, até Jesus os teve, mas o que importa é não ser inimigo de ninguém. Então, que nós possamos ter isso em nossa mente, em nossos corações, e mesmo aqueles que muitas vezes não nos agradam, mesmo aqueles que nos desejam mal, que nos fazem o mal, devemos perdoar. Não devemos encará-los como inimigos, como desafetos, e sim como irmãos, todos endividados que somos e todos comprometidos que somos, mas todos amparados pelo nosso irmão Jesus. Sigamos o seu Evangelho no caminho reto, porque somente por esse sentido é que vamos conseguir superar todas as provas, todas as aflições, todas as expiações que estamos passando. Que Jesus nos acompanhe e que sigamos os seus exemplos sempre. Uma boa noite e meu muito obrigado pela atenção.